Olá, eu sou Roberto Chagas e quero trazer para vocês aqui uma dúvida de uma pessoa que me segue e me fez uma pergunta muito interessante sobre uma questão do profeta Isaías ter andado nu, ter andado ali pelado, em termos que ela escreveu ali, por 3 anos, que Deus ordenou que ele andasse pelado, andasse nu. Vamos compreender e entender na Bíblia sobre essas questões. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa ficar aí com a vinheta do nosso programa e eu já volto. Então vamos ler essa passagem na Bíblia, no livro do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 20, para poder explicar direitinho para você o texto e o contexto. Temos que ler antes, temos que ver as passagens anteriores e depois. Os motivos que levaram a ele estar fazendo aquilo e por que Deus ordenou dessa forma. Então vamos ler o capítulo 20 de Isaías inteiro. O meu título da Bíblia diz assim: Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdote, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdote e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então vamos compreender aqui os motivos que faz com que Isaías ande desta forma durante este tempo, para esclarecer a essa seguidora, a esse seguidor do meu canal, se ele realmente estava nu ou seminu, se ele estava totalmente sem roupa ou com alguma veste ainda assim trajando. Pois nós temos que primeiramente entender que Isaías, como profeta de Deus, ele cumpria tudo aquilo que Deus mandava e ordenava. E se Deus falou para ele soltar o cilício de suas roupas, soltar sua vestimenta, ele iria fazer isso. Se era para andar descalço durante 3 anos, ele iria fazer isso. Nós vemos que muitas passagens onde fala sobre o profeta Isaías, ele nem consultava a Deus para profetizar algo sobre aqueles reis, sobre aqueles povos que não estavam seguindo as ordens de Deus. Ele simplesmente dizia que iria acontecer e isso acontecia, porque Deus era com ele. E Deus é maravilhoso quando uma pessoa que está diante a face de Deus cumpre as coisas que ele faz, Deus também cumpre aquilo que ele pede. Então nós vemos que Isaías, ao falar na palavra que ele andou 3 anos nu, há alguns motivos. Nós temos que ler os capítulos anteriores, capítulo 17, 18, 19, para compreender.
O povo, ele vinha fazendo ali alianças, o povo vinha fazendo ali umas alianças para que pudessem se fortalecer, não buscando mais esse fortalecimento, essa fé perante Deus. E isso faz com que os profetas, que naquela época Isaías era o que intermediava entre Deus e o povo essas profecias, ele trazia até o rei, trazia até o povo as mensagens para que esse povo se consertasse. Mas nada estava dando resultado. O que parecia que quanto mais Isaías falava, pior ficava a situação. E isso não é diferente nos tempos que nós vemos hoje. Quando nós vamos dar uma orientação, quando vamos falar com algumas pessoas, parece que as pessoas ficam chateadas e fazem pior do que estão fazendo. E aqui não é diferente. Isaías, ele diz que essas alianças com a Etiópia, as alianças com egípcios, estavam trazendo danos à população, danos àqueles que são servos do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Mas os reis não queriam saber disso. Então Deus fala para Isaías tirar sua vestimenta. Então vamos compreender essa vestimenta. Naquela época em que Isaías vivia, de forma alguma, como é nos tempos de hoje, poderia-se andar nu. De forma alguma poderia-se andar pelado, pois estaria ele como profeta infringindo leis e poderia ser preso, açoitado. Então, o que está falando aqui seriam roupas que estavam sobre algumas vestes, pois nós sabemos que naquela época era de comum aos homens e mulheres usarem mais de uma vestimenta devido ao clima que se tem daquele deserto, um clima frio durante a noite, um frio intenso e durante o dia muito quente. E essas vestimentas dos profetas, não somente de Isaías, mas tanto quanto outros, que era o caso de João Batista, elas eram baseadas em cima de peles de animais. E essas peles de animais, elas auxiliam ao homem, auxiliam a pessoa que está vestindo nesta questão. Ela esfria o corpo com o sol muito quente, dando uma proteção para as caminhadas que eles faziam, pois andavam durante uma distância muito longa com o sol, e à noite, com o frio, eles eram aquecidos com essas vestimentas de peles de animais. Então, Isaías, pela palavra que é dita, pois a própria palavra diz que Isaías ele ficaria aos olhos do povo, ele seria em alguns momentos. Então Deus ordena a Isaías que naqueles momentos que ele está à vista de todos, que ele ficaria sem o cilício, sem a sua vestimenta e descalço, mas era uma vestimenta por cima de uma outra vestimenta. Um exemplo seria aqui eu estar com um paletó, com um colete, eu tirasse o paletó e o colete e ficasse somente com esta camisa. Esse seria o exemplo. Mas o que nós vemos aqui é que Isaías ele estava assim seminu, com uma veste menos apropriada para um profeta, que isso seria para que as pessoas pudessem vê-lo humilde, ver a humildade dele. E ali eles iriam começar a indagar por que Isaías não estava utilizando a sua vestimenta habitual. E isso faria com que ele chamasse a atenção. E foi essa forma que Deus encontrou de Isaías chamar a atenção um pouco mais daquelas pessoas. Não que ele não chamasse, que ele não provocasse
uma atenção pelos lugares que ele andava. Sempre ele chamava a atenção devido a ser um profeta que trazia sempre algumas mensagens que não agradavam as pessoas. Mas quando ele estava trajando essa vestimenta sem essa pele por cima, sem essa outra roupa por cima, ele acabou chamando mais atenção. E as pessoas poderiam perguntar e indagar, não somente a ele, mas a algumas pessoas que acompanhavam. E eles iriam explicar os motivos, que devido às desobediências, devido a essas alianças mal feitas, e o que iria acontecer ali com todo aquele povo, onde o rei da Assíria iria invadir e levar todos eles como cativeiros, iria também ser um ato humilhante. Então, isso fez com que as pessoas vissem ali, entre aspas, Isaías nu. Mas esse nu é porque ele não estava com as suas roupas adequadas. Nós temos alguns exemplos hoje em dia, quando alguns jovens, né, ou outras pessoas, eu gosto muito de citar jovens aqui, porque a maioria deles costumam tomar essa atitude um pouco mais, vamos dizer, abrasiva, né, sentindo calor, tirando algumas vestes do seu vestuário normal, usando uma roupa mais curta, onde alguns pais poderiam dizer assim, da forma antigamente, que a pessoa estava nua, mas na verdade ela está com uma roupa de um tamanho um pouco menor, né? Então, esse é a explicação do motivo, que de forma alguma Isaías iria andar nu. E é claro que tem uma outra situação, como eu estava falando. Ele apresentava esta aparência enquanto ele estava ali diante de pessoas, durante multidões. Mas quando ele se recolhia, quando ele estava em outros cantos, principalmente Isaías, ele dormia muito debaixo das estrelas, ele dormia muito ao relento, ele dormia em caverna. Então, nessas horas, ele vestia a sua roupa apropriada para não ficar com tanto frio assim também. Então, nós vemos que o que acontece aqui é que ele não estava totalmente nu. Isaías não estava sem veste nenhuma. Era inapropriado naquela época, de forma alguma, como se é hoje, andar dessa forma e desse jeito. E você aí que tem acompanhado o meu canal, que tem me seguido, tem dado um joinha, eu quero te agradecer. Que Deus continue te abençoando, pois é muito importante para mim isso que você está fazendo. Quanto mais você divulga, quanto mais você compartilha, quanto mais você clica no joinha, que você segue, que você compartilha com seus amigos e familiares, você me auxilia. Eu quero te dar um muito obrigado e que Deus te abençoe grandiosamente. Faça uma pergunta. Se você tem alguma dúvida de alguma passagem da Bíblia, terei prazer em esclarecer para você. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.